Bom, alunos do primeiro ano do José Carlos Boareto, bom dia. Vamos seguir nosso ritmo de estudos, né? Dessa vez a gente vai para a aula 2, associando elementos do clima aos fatores climáticos que a gente já postou na plataforma em aulas anteriores. Eu peço que vocês deem uma procurada lá nas aulas anteriores para poder a gente conversar um pouquinho sobre o que são esses elementos do clima e o que são os fatores climáticos e como que a gente associa um ao outro aí nessa história, né? Então vamos lá. Na apostila de vocês está dizendo o seguinte, que os elementos do clima são 3, né? É a umidade, a pressão atmosférica e a temperatura. Umidade relativa do ar, o que é isso, né? A quantidade de vapor de água na atmosfera. Por vezes a gente assiste lá no telejornal, não sei se vocês já assistiram, a moça do tempo falando, olha, hoje a possibilidade de chuva está alta porque a umidade relativa do ar está acima dos 90%. Ou então, no Brasil Central, no Centro-Oeste, as pessoas estão sofrendo de doenças alérgicas, respiratórias, por conta da baixa umidade relativa do ar, próxima aos 15%. Então, essa umidade é a presença de água na atmosfera. Vamos lembrar que a nossa atmosfera, na camada em que a gente vive e sobrevive, basicamente é formada por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. A combinação de H2O, né, hidrogênio e oxigênio, forma água. Então, quanto mais água na atmosfera, maior a possibilidade de chuva. Essa aqui é a ideia. E quanto menor a quantidade de partículas d'água na atmosfera, menor a possibilidade de chover. Já a pressão atmosférica vai depender muito da localização no planeta Terra onde a gente estiver, né? Se a gente estiver numa área muito alta, de relevo muito alto, a pressão atmosférica é menor. Já se a gente estiver mais ao nível do mar, a pressão atmosférica é muito maior. Então essa que é a diferença aí. Quanto mais alto no relevo, você vai estar com menos ar sobre a sua cabeça, por isso menos pressão atmosférica. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é a pressão atmosférica. Já a temperatura depende aí do nível de aquecimento, né? Esse elemento do clima depende do nível de incidência de raios solares. Quanto mais próximo à linha do Equador, quanto mais próximo aos trópicos, maior é a capacidade do planeta aí de absorver calor. Já quanto mais distante dessa área, menor é essa capacidade, porque os raios solares atingem a Terra de maneira oblíqua, né? A gente fala que é de raspão, por isso esses 3 elementos eles são fundamentais para que a gente possa entender como que eles atuam lá nos fatores climáticos, elementos do clima e fatores climáticos que está lá na apostila de vocês. A combinação deles gera alguns desses fatores. Quais são eles? Latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo e vegetação. Bom, eu vou de maneira bem resumida aí, não vou ler para vocês, mas de maneira bem resumida tentar explicar cada um deles para vocês aí. Olha, a latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. Como eu acabei de falar, a linha do Equador é a porção mais quente do planeta. Entre os trópicos e próxima à linha do Equador é a porção mais quente. Então essa área do planeta é a área que mais recebe os raios solares de frente, dá aquela pancada de frente. Em qualquer época do ano, o planeta Terra vai fazer o seu movimento de rotação e de translação, mas essa porção central do planeta vai estar sempre recebendo mais raios solares. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, quase sempre vai ser mais calor. Por que quase sempre? Porque vai depender da altitude. A altitude é a altura em relação ao nível do mar. O nível do mar é o nível 0. Quanto mais a gente sobe no relevo, maior é a altitude. E quanto mais alto, vamos lembrar da pressão atmosférica, quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica e por isso é mais frio. Então, quanto mais alto, sempre é mais frio, mesmo que esteja na linha do Equador. Mesmo que eu esteja ali na porção mais quente do planeta, subir lá em cima, a altitudes de 2, 3 mil metros, por exemplo, a capital Quito do Equador, que está ali coladinha com a linha do Equador, está a 2 mil metros de altitude, lá faz frio. Então a altitude é o outro fator que influencia no clima. As massas de ar, que aí na apostila de vocês chamam de grandes bolsões de ar, né, se desloca por diferença de pressão e temperatura, né? Uma massa de ar quente ela vai se expandir, uma massa de ar frio vai se deslocar. Não sei se vocês também, eu sempre utilizo esses exemplos
já assistiram a moça da previsão do tempo, e recentemente isso aconteceu, né? Uma imensa massa de ar frio se deslocando do Polo Sul em direção ao Brasil. O que isso significa? Significa que a massa de ar, o ar frio, ele se desloca no espaço, por ele ser mais denso e mais pesado, e ele vai adentrando as áreas continentais. Então, a massa de ar tem essa função, né? Ela é uma área que se forma na atmosfera e que ela vai influenciar o clima de acordo com o lugar em que ela se origina e de acordo com o lugar por onde elas passam. Se essa massa de ar, por exemplo, tem origem no Equador, na linha do Equador, lá no Oceano Atlântico, é uma massa de ar quente, que normalmente vai trazer chuvas de verão, né, do período de verão, e que também vai fazer com que a temperatura permaneça alta. Agora, a continentalidade e a maritimidade. A gente percebe o seguinte: as áreas próximas ao litoral, a gente percebe que venta muito, né? Esse vento é um vento úmido, é um vento que está vindo do oceano, das regiões oceânicas. Então, normalmente, as áreas próximas aos mares, né, no litoral, elas vão ter temperaturas com a amplitude térmica um pouco mais baixa, porque por conta de você ter os ventos, né, sempre soprando ali. Tá calor, mas a gente sempre tem aquela brisa do mar soprando, e um regime de chuvas mais regulares, né? Normalmente as áreas próximas aos litorais chove mais por conta dessas chuvas que vêm dos oceanos. Já a continentalidade é a capacidade que a gente fica de mais distante do litoral. Quanto mais distante do litoral, a Terra tem uma capacidade de se esfriar, né, muito mais rápido do que a água. É só a gente ver a piscina, né? A piscina no verão, toma sol o dia inteiro, você dá um mergulho na piscina à noite, a água está quente. A água do mar é a mesma coisa. Se você mergulhar na praia à noite, você vai ver que a temperatura está... a água está numa temperatura mais elevada, porque a água levou muito mais tempo para aquecer, os raios solares penetrarem as águas, e ela leva muito mais tempo para dissipar esse calor. Já a Terra não, fica sempre ali na superfície. A superfície aquece muito mais rápido, mas em compensação o asfalto, quando dá 8 horas da noite, já está frio novamente, porque o calor se dissipa. Nas áreas mais distantes do litoral, bate o calor durante o dia, faz um calor tremendo, porque aqueles ventos úmidos de quem está próximo ao litoral não exercem influência para quem está lá dentro do continente, e por sua vez, o calor ali durante o dia fica muito intenso, e a temperatura cai muito rápido à noite. Então a gente fala que a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a máxima nas áreas próximas nas áreas mais continentais, né, mais para dentro do continente, é muito grande, né? Aqui no Brasil a gente tem essa influência da continentalidade no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, porque está muito distante do Oceano Atlântico. Mas eu quero lembrar a vocês o seguinte: maritimidade e continentalidade vai depender da latitude. Em áreas como a Sibéria na Rússia, está próximo ao litoral, mas é um litoral congelado. Então esses ventos úmidos praticamente você pode desconsiderar, né? A continentalidade também no território como o da Rússia ou da China, que é muito grande, você vai ter problemas também com relação à elevação da temperatura, porque, vamos lembrar, a latitude está lá em cima, próximo aos polos, vai fazer frio. Então o sol não vai conseguir aquecer aquelas áreas. A gente tem que sempre combinar vários elementos para poder conseguir chegar a uma conclusão. Não basta dizer que, olha, próxima linha do Equador é quente. Não, próxima linha do Equador é quente se não estiver na altitude. Áreas de continentalidade são áreas mais quentes. Não, vai depender da latitude. Se a latitude for alta, você vai ter problemas de temperaturas, porque as temperaturas vão ser mais baixas. As correntes marítimas, a gente chama de como se fossem rios que correm por debaixo dos oceanos. Existem mapas que mostram essas correntes. Correntes que têm origem na linha do Equador são correntes de águas quentes. Correntes que têm origem já entre os trópicos e os polos são correntes de águas frias. Isso está circulando constantemente nos oceanos. Vamos lembrar que a temperatura é o seguinte, né? A gente coloca o ar-condicionado na parte mais alta da nossa casa, aqueles que têm a sorte de ter um, né? Porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Com as correntes é a mesma coisa, né? A corrente fria, ela circula por baixo, numa região mais baixa dos oceanos, e as correntes quentes, elas sobem. Essas trocas entre correntes quentes e frias faz com que você modifique o clima de um determinado local. Vamos lembrar que o oceano ele é imenso.
O Oceano Pacífico, que é o maior deles, ele é gigantesco. Quando essas correntes sofrem algum tipo de anomalia, que a gente chama, né? Não sei se vocês já ouviram falar em dois fenômenos que ocorrem no planeta já há algumas décadas: El Niño e Laninha. O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, e a Laninha, que é o oposto, né? O menino e a menina, é o esfriamento das águas do Pacífico. Diferença de 2, 3 graus de temperatura, mas que quando as correntes quentes prevalecem, você tem maior umidade relativa do ar, maior regime de chuvas. Quando as correntes frias prevalecem, você tem menor umidade relativa do ar, porque a água está mais fria, e menor regime de chuvas. E isso influencia no clima de praticamente todo o globo, essa questão das correntes quentes e frias. O relevo, que a gente mais ou menos já deu uma dica aí nos itens anteriores, né? O relevo, quanto mais alto, você vai estar sempre mais frio, e quanto mais baixo, se você estiver próximo à linha do Equador, mais quente; se você estiver distante da linha do Equador, mais frio. A vegetação, né, a gente percebe isso aqui na zona rural, né? Eu tenho o hábito de fazer retiro nos meses de fevereiro, que é ali junto com o carnaval, né? E a gente está aqui às vezes num calor horroroso, e a gente vai para a zona rural e à noite a temperatura cai e a gente tem que usar cobertor. Por quê? Porque a vegetação funciona como essa proteção da superfície terrestre, né? Ela impede ela impede do calor de se propagar numa velocidade muito grande. Então você entra numa mata, está sempre fresquinho, independente da temperatura, né, que tiver, e aí a gente tem que lembrar só da questão da latitude, né? A gente está numa latitude mais distante da linha do Equador. Na floresta amazônica vai ser um calor horroroso sempre, mas aqui na Mata Atlântica, se você entrar no mês de janeiro, aquele calor de 40 graus, chegou lá no meio da mata, vai estar fresquinho, porque a vegetação impede que os raios solares atinjam a superfície terrestre e acumule calor. Por sua vez, se não acumulou calor durante o dia, quando chega à noite a temperatura cai para valer mesmo. Então, essa é a função da vegetação no nosso clima. Em áreas enormes, como da floresta amazônica, como eu falei, né, elas regulam bastante o clima. E vale lembrar também que, como na área da floresta amazônica, por exemplo, faz muito calor, tem muita vegetação e muita água, o regime de chuva é constante. Vai ficar para a aula de hoje aí para vocês responderem a atividade 2 da aula 2 da apostila, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.